Bom dia, volta lá, né? Aborta. Aborta, vamos entrar novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Não sei de onde que eu tirei bom dia. Fala sério, né? Tô meio atrapalhado, né? Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Pessoal da rádio, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra. Glória a Deus pela vida de vocês. Começamos uma semana nova aí, cheia de novidade. Nós temos muita coisa, muito conteúdo para ver na luz da palavra. Eu quero, antes de mais nada, quero falar para vocês sobre o nosso final de semana. O final de semana da Hebron foi um final de semana extraordinário. Nós tivemos aí Santa Ceia, né? Encerramento do nosso jejum, encerramento do nosso relógio de oração. Então foi uma semana bastante produtiva, né? Eu diria que na Hebron a gente não tem é difícil a gente ter uma semana que não seja produtiva. Não me recordo, porque a gente sempre tem atividade toda semana, né? Então, às vezes, até o povo sente falta quando tem uma semana de folga. Nós tivemos uma semana de folga no mês passado, mas praticamente toda semana tem atividade na Hebron. Então, nós tivemos relógio de oração, terminou no domingo. Essa semana nós temos propósito, provavelmente, da família. E a semana que vem, salmo. Então, nós estamos aí a pleno vapor, aí, orando 24 horas por dia, o grupo de intercessor. Aliás, pastor Edu, boa noite com muita alegria. Pastor Edi, glória a Deus pela vida de vocês, estão conosco na intercessão, tem liderado praticamente a intercessão em maioria dos horários, então glória a Deus pela vida deles, por essa oferta entregue. Então nós estamos na Hebron a pleno vapor. Aí o bispo aqui também temos empenhado bastante aqui, correndo também com conteúdo, enfim, com ministrações e glória a Deus. Sexta-feira tivemos homens transformados, grande bênção, né? A bispa falou bastante hoje no programa sobre esse programa de sexta-feira. Então essa semana a gente tem bastante novidade também. Bom, deixa eu falar o WhatsApp da Hebron. Quem quiser entrar em contato conosco, participar de algum propósito, ou tiver qualquer dúvida, seja no programa A Luz da Palavra, ou qualquer outra programação, ou pedido de oração, entre no WhatsApp aí que é o 11 970 13 8161. Amém? Você vai colocar o teu WhatsApp lá, manda o que você quer, o pedido, e a gente entra em contato com você. Amém? Com vocês. Bom, pessoal, deixa eu falar um pouquinho do aplicativo da rádio. Nós temos um aplicativo da rádio, chama-se Rádio Hebron. Você vai entrar lá na lojinha do teu celular e baixar o aplicativo, super tranquilo, super leve, não ocupa muito espaço. Você vai entrar no ícone, tem o símbolo lá, o emblema da Hebron. O que vai acontecer? Você consegue compartilhar, você consegue baixar, e todas as vezes que nós entramos ao vivo, qualquer programação nossa, toda programação da Hebron, a gente entra ao vivo. Então nada fica de fora, entendeu? Sempre a gente está entrando ao vivo. Minha prima lá da Bahia, boa noite com muita alegria, Angelita, glória a Deus pela tua vida, a nossa família aí, sejam abençoados em nome de Jesus. Edi, falei boa noite também, pastor Edi, glória a Deus. Então acontece, toda a programação da Hebron, toda vez que a gente entra ao vivo, automaticamente entra lá na rádio. Então você não perde nada, porque tudo entra lá ao vivo. Se você estiver lá ouvindo louvor, a rádio toca louvor 24 horas por dia, com exceção da hora que nós entramos ao vivo. Então você está ouvindo louvor, a gente entrou ao vivo, automaticamente interrompe, a gente entra, se ouve a ministração, volta para o louvor de novo. Então a rádio não toca música secular, toca todos os ritmos, porém todo louvor. Amém? Então é um aplicativo super tranquilo. Isso para quem tem Android. Quem não tem sistema Android, que tem o sistema, que tem um iPhone, aí não tem jeito. Tem que entrar no www.radiobron.com.br. Por quê? A paz, não dá para você compartilhar, não dá para baixar o aplicativo. Então você tem que entrar lá pelo site. Mas você consegue ouvir também, fechar a tela, trabalhar no celular, não atrapalha em nada. A única coisa que quem tem iPhone sabe como é que é, né? O iPhone já é um pouco mais complexo aí, as funções dele lá, os aplicativos para baixar. Mas o aplicativo da rádio, quem tem um Android, super 10, legal, não ocupa espaço e mais, consome menos dados móveis, então vale muito a pena. Deixa eu falar aí, boa noite quem vai entrando aí. Robson, boa noite com muita alegria, meu amigo lá de Minas, só, hashtag parceirão aí do relógio de oração, glória a Deus pela sua vida. Amo demais a sua família, Priscila, as crianças. Manda um beijo a todos aí em nome de Jesus. Amém? Bom, programação da Hebron, pessoal, vamos lá. De segunda a sexta-feira que nós temos? Nós temos alimento diário às nações, né? Que é uma ministração que a bispa faz todas as manhãs, a partir das 8h30 da manhã, vai até, eu devia ter um susto aqui, passou um gato aqui perto do estúdio, me deu até eu assustei.
O que acontece? Nós temos esse alimento diário às nações, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8h30 até próximo das 11 horas, aí 10h30, 15 para as 11, está terminando, a bispa traz uma palavra todos os dias pela manhã. Depois o que acontece? Domingo, logicamente, nós temos culto da família, todo domingo às 10 horas da manhã, não dá para você perder o alimento, né, da tua semana, mais vale um dia na casa do Senhor do que viver fora. Então a gente espera vocês todo domingo para receber a palavra às 10 horas da manhã. Depois nós temos segunda e quarta, nós temos a Luz da Palavra, que é esse programa. É um programa de estudo, nós estamos lendo a Bíblia numa ordem cronológica, então não sei como você está acostumado, às vezes tem gente que está acostumada em outros lugares aí, em outras igrejas, participam lá. Tem curso, inclusive, que é até pago, aqui na Hebron você tem essa facilidade. Só que às vezes você vai ler um livro, né, um livro da Bíblia que eu digo, né, depois vai ler outro e por aí vai. Na Hebron não, a direção que o Senhor nos deu foi porque a gente ministrasse na ordem cronológica de acontecimento. No meu entendimento, muito mais prático, porque você começa a entender a história que vai acontecendo. Então quando você ouviu uma história sobre um livro, uma ministração, você sabe que é porque ela está, o que aconteceu, por quê? Porque você foi vindo na ordem cronológica, fica mais fácil de você memorizar, de você gravar a palavra. Pelo menos no meu entendimento, para mim funcionou uma maravilha e é assim que eu uso essa didática. Amém? Luciana Guiar, boa noite com muita alegria, pessoal de Mogi. Maurício também deve estar aí. Bom, Maurício, boa noite com muita alegria. Que eu não sei como tem gente que está na intercessão, que é da igreja, está na intercessão, então nem todo mundo está aí, né? Então, Maurício, boa noite com muita alegria. Valéria, o pessoal de Mogi, glória a Deus pela vida de vocês. Então, o que acontece? Nós temos então esse programa de segunda e quarta-feira, das 7 até as 8. Depois nós temos Marcelão, boa noite com muita alegria, meu xará lá de Mogi também, Marcelo Galinari, boa noite, dona Deise, seu Renato, um beijo grande a todos aí. Então nós temos também, de quarta-feira, tem um programa na parte da tarde, às 15 horas da tarde, chama Mulheres Transformadas. A bispa tem trazido uma palavra, né, para as mulheres, toda quarta-feira às 15 horas. O Senhor deu essa direção também para o programa dos homens, então nós temos, só que o nosso é a sexta às 8 da noite. Então nós temos de quarta para as mulheres às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, e para os homens no domingo, na sexta-feira às 8 horas da noite, aí já a participação minha e do Bispo Fabão. Amém? Aliás, Bispo Fabão, boa noite com muita alegria. Ô, glória, boa noite com muita alegria. Glória a Deus, o Bispo está sempre me ajudando, glória a Deus pela vida dele. Fatiminha, Feira de Santana também, hoje Bahia está em peso aí, a minha prima lá da Bahia também, tá aí Fatiminha. Sua prima falou que está toda a Bahia assistindo. Está toda a Bahia assistindo, glória a Deus aí, tanto é que já entrou a Fatiminha também. Então é isso aí, pessoal, então a programação da Hebron é isso, nós temos atividade todos os dias, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, não para, além dos propósitos que você recebe palavra pelo WhatsApp. Então quem quer conhecer, Hebron, a igreja virtual, 100% virtual, a gente tem um estúdio aqui, né? Não tem problema da pessoa vir assistir, mas o que acontece? Nós começamos, somos pioneiros na igreja 100% virtual, mas tem várias igrejas que tem, só que nós começamos no virtual, 100% virtual, então a parte física na realidade foi um plus, e na maioria das igrejas não, quer dizer, se fizer virtual, amém, se não fizer, às vezes coloca, às vezes não coloca para algumas igrejas, tá? Não estou generalizando. Mas a Hebron, ela é pioneira 100% virtual. Então nós começamos fazendo por alguns aplicativos e hoje nós estamos no Facebook, que é a ferramenta-chefe. Depois nós temos também, você recebe lá pelo canal do YouTube, tá? Então toda a programação acabou, isso que o Fabão tem um carinho de já na sequência lançar lá no YouTube. Então se você perdeu alguma coisa, tá lá no YouTube, amém? Bom, já dei bastante recado, já falei bastante, vamos lá. Acho que dei boa noite para todo mundo, né? Acho que não aparece ninguém. Vê aí, Bispão, se tem algum. Eu falei, ó, Marcelão, Luciana, minha prima Angelita, Fatiminha, pastor e pastora, pastor Edi, pastor Edu e pastor Edi. Acho que falei todo mundo, amém? A Gláucia, boa noite, com muita alegria. Gláucia, amanhã nós estamos juntos de novo. A Gláucia está comigo amanhã também no curso de aspirante, aí já é um grupo fechado. Glória a Deus pela sua vida e estou muito feliz com o empenho e com a dedicação de vocês, amém? Bom, pessoal, quem foi entrando aí, não dá mais para me dar boa noite, porque para a gente não se desconcentrar no que eu estou ministrando. Vou tirar então as letrinhas aí, amém? Acho que entrou, acho que deve ser o Fabinho, né? Eu não sei se aparece aí, mas para mim não aparece aqui, Fábio William. Para mim não apareceu ainda não. Não, deve ser ele. É ele mesmo. É ele mesmo?
Então, Fabinho, boa noite com muita alegria, você, a Dani, as crianças e hashtag saudade da Bia, de todo mundo, lógico, né? Do Mateuzinho, de vocês aí, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, pessoal, abram suas Bíblias no livro de Jonas. Nós vimos aí do capítulo 1 e o capítulo 2. Nós vamos ver hoje o capítulo 3 e o capítulo 4, tá? Nós voltamos para a 2 Reis, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos e nós vamos entrar num outro livro, num outro profeta, que é Amós, tá? Provavelmente só na quarta-feira. Hoje nós vamos ver o capítulo 3 e 4, né? Vamos ver, conforme a gente vai passando, eu quero voltar um pouquinho, lembrar um pouquinho da história de Jonas, para ninguém esquecer, porque é um profeta importante, e muita gente conhece só a história do peixe, né? Só isso, e não é só isso, amém? Então vamos orar em nome de Jesus, encurva sua cabeça, feche seus olhos por um instante, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, para que essa palavra possa entrar, Deus, em nome de Jesus. Coloca a nossa mente cativa e obediência a Ti, Deus, em nome de Jesus. Tira toda a sonolência, todo o cansaço, toda a apostasia, incredulidade, Pai, em nome de Jesus. Todo o comichão dos nossos ouvidos caia por terra agora, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Quero te pedir também, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na Tua presença, Pai, limpos de mão e puros de coração. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais, Pai, e o Senhor cresça, Deus, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, bora lá. Bom, o que nós vimos aí? Bom, a gente, primeiro, nós estávamos vendo o livro, nós vimos Joel já, nós vimos o livro de Joel a semana passada. O que acontece? O que nós vimos com relação a Joel? Nós vimos capítulo 14, 2 Reis, eu diria que é um divisor, porque ali muitas coisas já começam a acontecer. Está muito próximo do cativeiro assírio, né? Um cativeiro onde vai levar o povo de Israel somente, não o povo de Judá. Lembro que as tribos tinham se dividido, tinham 10 para um lado e 2 para o outro. Então, reino do norte e reino do sul. Então, o que acontece? Está muito próximo disso tudo acontecer. Eu relatei para vocês que os últimos versículos, ali, o capítulo 14, mostra Jeroboão II aí, né? Que vai começando a prosperar, e o povo de Israel vai conquistando algumas terras que perderam, né? Ao longo de muitas guerras e coisa e tal. Só que o que acontece? Como a história, a gente sabe do povo de Israel, muitas vezes o povo se perdia por conta de quê? Começava a prosperidade, quando tudo ia muito bem, o povo se perdia. Voltamos lá, vamos lembrar o livro de Juízes, que eu falo sempre. Por quê? O livro de Juízes é bem parâmetro. Por quê? O povo tinha lá 20 anos de paz, o povo no meio do caminho ia se corrompendo, o que acontecia? O Senhor mandava lá um inimigo, os amonitas, os moabitas, os filisteus, enfim, mandavam um povo lá para a guerra. Eles iam, assolavam o povo passava 30 anos, 10 anos, 20 anos, cada passagem, cada juiz lá uma situação. E aí o povo novamente estava naquele ciclo, aí pedia misericórdia, e o Senhor ia lá e perdoava. Isso tudo também está escrito lá na lei, lá atrás. Deuteronômio, o Senhor fala sobre isso. Olha, se o meu povo se arrepender, parar, voltar para o meu bom caminho, coisa e tal, ou seja, guardar os estatutos, o Senhor tinha misericórdia, perdoava o povo e tudo caminhava muito bem. Bom, no livro de Juízes a gente viu muito isso. E aqui, por que eu estou falando isso? Porque o livro de 2 Reis, capítulo 14, mostra Jeroboão nessa prosperidade. Então, o que dá a entender o que muito... Não foi um rei bom. Então, o povo, logicamente, começou a se perder no meio do caminho novamente, né? E aí o que acontece? O Senhor estava, não vou dizer cansado, se fosse a gente ia falar que estava cansado de ver tantas vezes quanto ele avisou. É um profeta, é dois, é três, avisando o povo não pegava o caminho de retorno. Então a gente vê, o profeta Joel fala, né, principalmente para o reino do sul também, para que o povo entendesse a situação, o profeta que fala com o pessoal do reino de Judá, né, o reino do sul, para que o povo também não fosse levado cativo, né, chama a responsabilidade do povo. Ok, aí depois a gente entra o profeta, né? Agora o profeta Jonas. Só que o profeta Jonas é um detalhe, ele é enviado para um outro povo. Então ele sai um pouquinho da curva no capítulo, no versículo, acho que 20, deixa eu confirmar aqui, no versículo 25, fala do profeta Jonas. O profeta Jonas é um profeta que ele era de Israel, só que ele é enviado para Nínive. Lembrando que Nínive era a capital, na época, né, da Síria, que é um povo que existia já desde lá de trás. Essa capital, né, que
a Síria desde a época de Nimrod, lá em Gênesis, né, que deu origem à idolatria. Comentei isso com vocês também. Quando se fala em idolatria, segundo os estudos, tá, começou com Nimrod, que era um grande guerreiro e coisa e tal, teria dominado os animais, dominado um cavalo, né, naquela época, que não era comum, e foi um grande guerreiro. E quando o cara morreu, acharam que o cara era um deus por tudo que tinha feito e coisa e tal, e aí fizeram uma estátua para ele, né, uma estátua, a princípio homenagem, o povo passou a adorar, e aí começou-se a idolatria, tá? Então isso é o que muitos estudos falam. Se você for ver aulas de teologia, é por essa linha que eles vão, pelo menos, né, aqueles que falam que, assim, os mais conceituados, vamos dizer assim, ok? Então o que acontece? Só que aqui eles eram o quê? Eles eram inimigos do povo de Deus. E aí o Senhor pega e manda Jonas para lá. Então o que nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2? Principalmente no primeiro, né? O segundo é um cântico lá que ele vai glorificar o Senhor. O Senhor manda ele ir para Nínive, só que ele pega um barco para ir para outro canto. Por quê? Ele queria ir para Tarso, ele queria ir para qualquer outro lugar, mas ele não queria ir para Nínive. O que você fala? Poxa vida, mas é um profeta, desobedecer a Deus. Então a gente se vê muitas vezes, eu falo, a gente é como o profeta Jonas. Por quê? O Senhor tinha uma determinação para ele, só que aquilo com a qual ele foi incumbido não era fácil. Ir lá pregar com um povo inimigo, né? Um povo que assolou, um povo cruel. Eles matavam de uma forma muito diferente de outros povos, porque eles matavam a pessoa, matavam de uma vez, ia cortando um pedaço, né? Pendurava, arrastava. Nós vamos ver, inclusive, que eles pegavam algumas pessoas, colocavam uma argola aqui assim, ó, e saía puxando, arrastando. Então eles eram bem cruéis, né? Então era por isso que ele não queria ir. Mas não só isso, um profeta que caminha com o Senhor, conhece ao Senhor, ele sabia que o Deus não ia mandar ele lá à toa. E ele também não queria o quê? Que Deus perdoasse esse povo, que Deus tivesse misericórdia desse povo, por ser um povo inimigo. Então tudo isso com o profeta Jonas é uma coisa que a gente vê o motivo dele não querer ir. Só que ele tentou fugir da presença de Deus, e a gente tem que entender que não dá para a gente fugir da presença de Deus. Você pode até tentar, mas não dá. E aí começa, quando ele entra no barco lá, acho que o cara perguntou: bendito, eu vendi o meu bilhetinho para esse camarada. As ondas bateram, o negócio pegando fogo, e ele lembra bem da passagem de Jesus lá que dormia enquanto o negócio estava acontecendo, e o pessoal: ô Jesus, você não vai levantar, não vai fazer nada? E o camarada lá, todo mundo orando, cada um buscando o seu Deus por conta da tempestade, e Jonas dormindo. O cara falou: ô, acorda aí, amigão, vai orar pro teu Deus aí, porque o negócio está pegando aqui. E aí o que acontece? Na hora começam a jogar, né, sorte, que eles falam, que é o Urim e o Turim, né, que se jogavam como se fossem duas pedras. Tem passagens, traduções aí que você vai ver de outra forma, mas é como se fossem duas pedras lá, não diria moedas, mas como se fossem duas pedras, segundo os estudos, que eles jogavam e iam tirando sorte. Inclusive, isso eu ministrei para vocês lá, principalmente na época de Josué também, onde se faziam isso para ver quem ia fazer tal coisa, quem ia pegar as terras, né, as divisões. Saul foi escolhido rei assim, foram jogando, caiu sobre a tribo, né, a tribo a qual ele pertencia. Quando caiu sobre a tribo, foi ver quem era o pai, da onde ia sair o rei. Então tudo isso aconteceu até chegar nele. Então Acã, quando aconteceu aquela situação com Acã lá com Josué, não jogaram lá para saber quem que era, jogaram o Urim e Tumim também, e foram até chegar em quem que era o culpado de ter feito toda aquela situação que roubou as coisas em Jericó. Estão lembrados dessa passagem? Pois bem, então era uma coisa muito usada, e aqui eles usaram e chegou a ter o camarada. Logicamente, dada a circunstância, ele já não tinha mais novidade para ele sabia que ali era Deus chamando ele: opa, amigão, não te mandei profeta para ir, te mandei para outro lugar, então pega seu rumo ali. E aí os camaradas até tentaram evitar de jogar ele para fora do barco. Ele falou: não, pode me jogar para fora, que realmente sou eu o culpado de tudo isso que está acontecendo, a culpa é minha. E os caras tentaram remar lá para colocar o barco mais próximo da areia, só que não conseguiram, tamanha era a tempestade que tinha. O que aconteceu? Não tiveram jeito de jogar ele para fora, então ia morrer todo mundo. Já tinham jogado coisas para aliviar o peso, e aí acontece, não tinha resolvido o problema. Jogaram ele realmente para fora, e aí ele foi comido por um peixe, um grande peixe. A Bíblia fala um grande peixe, e você vai ver estudos aí, até comentei na quarta-feira passada, e o povo critica muito, porque não existe, não era baleia, porque era isso, porque era aquilo. Gente, nós temos que entender o seguinte: você vai pegar uma ministração, o cara fala de uma baleia por associar um peixe enorme. Que peixe você iria associar hoje, grande o suficiente, para caber um cara lá dentro andando? Porque
Porque ninguém imagina que o camarada, se ele não foi destroçado, ele foi vomitado lá na praia, logo ele era um peixe grande ao ponto dele poder ficar andando. Né? Pelo menos a mente. Se você vai explicar para uma criança, falar, olha, ele foi comido por um peixe, ele foi cuspido. Pai, um tubarão, sei lá, tem 20 metros, 30 metros, vai lá para o cara ficar de pé andando lá dentro. Né? Então, normalmente, o que a gente vai associar a uma baleia? Então, fala a palavra que é um peixe grande. Mas a gente faz associação sempre com uma baleia pelo tamanho que a gente sabe que é. Então, o que acontece? Foi engolido, ficou 3 dias, clamou, a gente sabe que ele clamou ao Senhor. Então, eu ministrei falando cada trecho, né, onde ele se arrepende, onde ele clama. Ele sabia como falar com o Senhor, afinal era o profeta. E aí o Senhor tem misericórdia dele, e aí ele é cuspido na beira da praia lá. Amém? Então essa começa a história de Jonas, só para a gente recapitular o que foi falado na quarta-feira. Ok, pessoal? Recapitulei bem porque eu quero que vocês entendam bem quem é esse profeta antes da gente sair julgando o profeta. Por quê? Porque nós somos igual. Quantas vezes o Senhor fala para a gente, vai para cá, nós vamos para lá, por quê? A gente não quer ir por aqui. No nosso entendimento, às vezes o caminho daqui é mais longo, né? Às vezes o mais longo não quer dizer que não seja o melhor, o mais curto não quer dizer que seja o melhor. Então, a gente muitas vezes faz a mesma coisa que o profeta Jonas e aí está, né, justificando ou penalizando o profeta. Pois bem, vamos lá, capítulo 3 então, pessoal. Legal, sem dúvidas, né? Quem tiver dúvida aí, tá o telefone de Hebrão aí, só me chamar e eu vou explicar. Jonas prega em Nínive. Então vamos lá, versículo do 1 até o 4. Vamos ver o que diz aí. Veja a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Então, novamente, agora o Senhor fala com ele. Primeiro, dando envio ele para ir para Nínive. Agora, novamente, o Senhor falando com ele. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, aqui você vê que era um povo, uma cidade muito grande. Inclusive, essa cidade antigamente chamava Assur, por conta de Assurbanipal, lá que era o grande bambambam lá da época. Depois, né, colocou-se o nome de Nínive. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la, ou seja, não era uma cidade pequenininha, né? Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Olha a palavra que ele fala lá, vamos entender aí. Depois, arrependimento aos ninivitas. Aqui ele falando que ele tinha que percorrer primeiro toda a cidade aí, né? Ou seja, ele tinha que pregar para toda a cidade. O Senhor tinha dado a direção. Não era para ele chegar lá e falar com o sacerdote da cidade, porque não funcionava assim. Porque era um sacerdote estrangeiro, adorava outros deuses, e nós vamos ver inclusive quais são. Então aqui claramente o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sair pregando e ministrando para todo mundo lá. O arrependimento dos ninivitas. Vamos ler do versículo 5 ao 8 aí. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, e desde o maior até o menor. Olha aqui, eles se arrependeram. Presta atenção, porque a gente vê várias vezes isso na passagem que nos lembra o povo no Egito. No Egito, aliás, no deserto, depois com Josué, quantas vezes o povo não se arrependia? O livro de Juízes mesmo é um. E aqui você vê que o Senhor falou a primeira vez com eles se arrependeram de imediato, ou seja, já sabiam da história de Deus, isso é evidente, né? Chegou-se esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se e do seu trono tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, o que era tradicional, uma tradição naquela época, para o cara mostrar que ele realmente tinha entendido, estava sentido, enfim, né? E se fez proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Então olha aqui, só que não estamos falando do rei de Israel, não estou falando de Jeroboão. Jeroboão estava andando no mau caminho, estava prosperando, mas estava no mau caminho. Aqui você imagina, chega numa cidade, eu já falei para vocês sobre a crueldade que era esse povo. Chega um camarada que pegou um barco, ou seja, não era próximo, certo? Pegou um barco para ir até lá.
Chega lá, ele aparece do nada e começa a falar, olha, eu vim aqui, vocês precisam se arrepender, porque senão Deus vai fazer. Você imaginou? Um povo estrangeiro? Pô, chega um cara aí, né? A gente hoje, você vai falar com um cara de uma outra denominação aí, ou até mesmo um cara que não conhece ao Senhor, um católico, vamos pôr aí. Você vê a resistência que é pro camarada. Você está falando para ele porque você quer a salvação, porque o cara está na idolatria, porque tudo aquilo que você sabe que tem. O que acontece? O cara não te ouve. Aqui você vê o rei, ele começa a falar, tinha que proclamar em toda a cidade e falar com o rei imediatamente manda o pessoal fazer jejum. Quer dizer, já tinha chegado a história lá, já sabia quem era Deus. Então estava temendo a Deus. Os ninivitas acreditavam nas advertências de Jonas. Então eles acreditaram, evidentemente, naquilo que Jonas estava falando. E jejuaram humilhados, colocaram-se diante de Deus, ou seja, humilhados, se encurvaram diante da grandeza de Deus. E aí está o grande X, né? Você vê que até o povo estrangeiro, quando se inclina diante da grandeza do Senhor, olha a misericórdia do Senhor vindo aí. É como pegar lá o Novo Testamento e falar que o Senhor está lá para os gentios também, para todo mundo, desde que o cara se encurve, se incline, ali vai salvar. Esse povo aqui tem história ainda com eles, não é só essa história com Jonas, não vai parar por aqui não, porque tem mais um outro profeta que vai até lá falar com eles. Por quê? Isso 100 anos depois. Então calma que tem muita história aí. A maior luta do Senhor constituiu em submeter Jonas à sua vontade. Você vê que a resistência maior aqui era de Jonas e não do povo. Está entendendo? Jonas estava muito mais resistente para ir para lá do que o próprio povo em obedecer aquilo que o Senhor estava falando através da vida do profeta. Né? Pois o povo, tão pecador e repleto de cruéis assassinos, se converteu prontamente à sua palavra. Então aqui você vê que um povo que não conhecia, pelo menos somente de ouvir falar, não tinha caminhada com o Senhor, obedeceram de pronto. E o profeta que tinha uma caminhada com o Senhor, a resistência toda. Lembrando que a resistência, eu mostrei para vocês por que era essa resistência. Porque eles sabiam que eram assassinos, sabiam que era um povo inimigo do povo de Deus, e que ele tinha medo. Esse povo vai vir daqui a pouco lá, vai me matar, vai matar todo mundo, né? A cidade inteira se converteu e todos clamaram ao Senhor na esperança de comover o coração de Deus e mudar a sentença sobre eles. Então o que acontece? Aqui ficou claro, eles já entenderam que ou eles se convertiam, né? Ou Deus ia passar a régua lá e eliminar todos eles. Então o que eles fizeram? Entenderam que era preciso parar todo mundo. Para todo mundo, então quando a ordem vem do rei, todo mundo obedece, evidentemente, porque o rei naquela época tinha uma autonomia, né? Se fosse como é hoje, né? Misericórdia. Mas o que acontece? O povo realmente obedeceu. Vamos ler o versículo 9 e 10 aí. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Olha só, o povo mostrou arrependimento. E a gente sabe como é que você mostra arrependimento. Como é que o Senhor entendeu arrependimento? É o fruto de arrependimento. Porque falar, né? Como eu sempre brinco, até papagaio fala. Agora entre falar e fazer tem uma diferença muito grande. E aqui a gente lembra lá da passagem de Davi. Davi se arrependeu do que cometeu do adultério, mostrou o fruto de arrependimento e o Senhor perdoou. Teve a colheita? Teve a colheita. Né? A colheita é líquida e certa. Agora o que acontece? Davi poderia ter sido morto, poderia ter sido inclusive apedrejado. A lei seria para todo mundo. Não falava que o cara é rei, ele está isento da lei. Ele poderia até fazer o que ele quisesse, mas a lei, teoricamente, ela valia para todo mundo. A lei foi deixada por Moisés para todo mundo. Não falou, o rei pode fazer o que quiser. Porque a lei já existia. Quando foi constituído o rei, o povo pediu um rei, mas a lei já existia. Lembra? Lá no Monte Sinai, o Senhor deu a lei para Moisés, e eu ainda brinquei com vocês esses dias, eu falei, o Senhor não ficou perguntando para Moisés, o que você acha dessa daqui e daquela lei? O Senhor realmente deixou a lei, pronto, a lei era para ser cumprida, não era para ser discutida. Então a mesma lei valia para todo mundo. Então o que estava mudando aqui nessa sentença, nessa situação que o Senhor estava dizendo que eles se arrependeram do mal que ele iria fazer? Por conta do arrependimento verdadeiro. Então o povo deve ter demonstrado um arrependimento. Se não fosse de coração realmente, o Senhor tinha fuzilado. A gente vai ver várias passagens onde o Senhor fala, inclusive,
Que ele prefere o quê? Que o camarada entre lá com o coração puro, arrependido, do que ficar entregando holocausto. O cara entrega o holocausto, vai entregar uma oferta, 1000 boi, não sei quantos 1000 boi lá. Que adiantava cordeiro se o cara não tinha realmente um verdadeiro arrependimento, não adiantava nada. E naquela época, na época da lei, pessoal, só para vocês entenderem, eram entregas ofertas praticamente diárias, pelo pecado do camarada. Ofertas diárias. Hoje você ministra sobre oferta e o camarada dá um pulo desse tamanho. Desse tamanho, né? Fala aí, né? Desse tamanho, você fala de oferta, de dízimo. Lá o camarada eram ofertas diárias. O cara tinha que entregar uma oferta pelo pecado. Sim, não. Imagina a gente entregando uma oferta todo dia pelo pecado hoje. Ai, Deus maravilhoso, né? Fala sério, vamos lá. Na época da graça. Ainda bem que nós estamos na época da graça. O próprio Deus nunca muda a natureza essencial. Presta atenção nisso. Mas a natureza é tal que quando os homens se arrependem, mudam. Ele tem misericórdia. Então não é que ele se arrepende, na realidade, ele tem misericórdia. Então ele fala, então Deus muda de ideia, Deus se arrepende, não é isso. Aqui Deus teve misericórdia, então tem uma diferença muito grande aí. Então presta atenção, porque você vai pegar uma outra passagem lá e vai fazer um entendimento completamente errado. Então aqui não é que Deus se arrependeu, fala que se arrependeu, mas por quê? Deus teve misericórdia daquele povo. Amém? Deus não muda de ideia, aquilo que ele prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. E essa história também desse povo não para por aí, como eu disse para vocês. Vamos lá, capítulo 4. O descontentamento de Jonas. Vamos ver o que acontece aí. Essa agora eu não entendi. Jonas ainda não estava totalmente satisfeito com o que estava acontecendo. Presta atenção aí, né? Vamos lá. Vamos ler do versículo 1 até o 5 aí. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha o cara. Jonas extremamente e ficou irado. Ele se desgostou. Por quê? Ele não queria que Deus perdoasse o povo mesmo. Ele queria que o povo fosse consumido. O senhor falou que ia consumir, não muda de ideia, não. Aí tem que fazer. Acho que na hora que o povo começou a se converter lá, fazer jejum, rasgar as vestes, esse homem devia estar pulando, pense, né? Ele não queria isso. Então aqui já mostra que ele ficou irado. Porque ele vai ficar irado diante de uma ordem do Senhor. Aí eu te pergunto, olha a história de Jonas, às vezes você pode ficar irado e achar que você pode fazer birrinha, braço de ferro com Deus, fala sério. Orou ao Senhor, mas ele não se conteve, presta atenção. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependestes do mal. Peço-te, pois, o Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa sua ira. Então, aliás, o Senhor perguntou para ele, é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Quer dizer, ele ficou parado ali, foi lá, preparou um punhado de coisa lá dentro e ficou parado esperando. Só que acontece, o que eu falei para vocês, por que ele não queria ir? Não era só pelo fato de ser um povo inimigo, um povo de toda crueldade, ou até mesmo medo, mas ele sabia o quê? Que Deus ia se arrepender. O que ele acaba de falar aqui? Eu sabia que o Senhor é tardio em irar-se, que a sua misericórdia dura para sempre. Então ele sabia que se ele chegasse lá e acontecesse exatamente isso, que Deus ia perdoar. Se ele fosse recebido da forma como ele recebeu, ou ele foi recebido, então ele começa a contar a história. Por isso que ele queria ir para Tarsis, não queria ir para Nínive. Por quê? Porque ele sabia que chegando lá, os ninivitas iam se posicionar, porque já tinham conhecimento de quem era Deus, o povo ia se arrepender, e era isso que ele não queria. E agora ele se ira, e aí tenta se justificar com Deus. Deus falou, perdoa, meu querido, eu não te mandei eu, então vai, né? Só que acontece, ele irou-se porque ele não queria que o povo fosse perdoado por conta de tudo que tinha feito e que ainda iria, na verdade, fazer para o povo de Deus. Então, ao contrário de Deus, Jonas não se compadecia do povo de Nínive. Olha aqui a diferença grande. Quando a gente fala, nós somos o quê? Imitadores de Cristo. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? A Bíblia fala que nós devemos perdoar o nosso irmão quanto? 70 vezes 7. Quanto significa isso?
490, se não me falha a memória. 490 vezes nós vamos perdoar o nosso irmão. Então preste atenção aqui, cadê ele perdoar? Aquilo que ele deveria fazer como profeta, Deus estava perdoando um povo que estava ali mostrando fruto de arrependimento, pelo menos se curvando, Deus estava vendo o coração de cada um. E ele não queria que aquele povo se arrependesse, ele queria que o povo pagasse por uma situação. Então aquele completamente diferente daquilo que Deus tinha para ele fazer. Olha só. A irritação do profeta não condizia com a boa notícia de que a cidade seria poupada, quer dizer, ele não estava satisfeito com isso. A ira dele era porque Deus pouparia uma cidade inimiga do povo de Israel. Então, essa era toda a bronca dele. Povo inimigo não merece perdão. E aí, se a gente for trazer para os dias de hoje, quantas vezes a gente não agiu exatamente dessa forma? Ah, mas olha o que o irmão me fez, você não sabe o que ele me fez, que ele perdoa o teu irmão. Se para ele não está conseguindo ter um entendimento da palavra, ele não quer andar na obediência, não quer andar no mandamento, Deus vai tratar com ele, mais hora menos hora o Senhor vai tratar com ele, ele vai entender, e no momento oportuno ele vai te pedir perdão, enfim, vai voltar, vai ser transformado, vai voltar para a casa do Senhor. Às vezes as pessoas, com tão pouco, perdem o eixo, ainda mais com um novo convertido, com a pessoa que é serva de Deus, saiu, voltou, enfim, várias vezes a gente vê situações dentro da igreja. E às vezes a gente esquece, inclusive, que a igreja é um grande hospital, todo mundo que está ali dentro está sendo tratado. Um está na enfermaria, outro está na UTI, outro está no pré-atendimento, enfim, outro está no consultório médico, cada um está no estágio, outro cara está lá no pós, lá esperando para ir embora, Então, embora que eu diga o seguinte, já pode andar um pouco mais tranquilo lá de fora, por quê? Porque já passou o tratamento. Então a igreja é um grande hospital. Só que as pessoas não conseguem entender isso, e aí entra a ira, entra uma série de coisas, aí você está pior que aquele irmão, porque você tem conhecimento da palavra, e onde você perdoar, tratar o teu irmão, acolher ele e ensinar o verdadeiro amor, não tem, O povo também, nos dias de hoje aqui, querendo que lá onde saiu o coronavírus, olha só. o povo de lá perecesse, Olha só o que estão falando. Amaldiçoaram pra caramba. Não estou dizendo que eles estão certos, mas olha, a gente nunca sabe a verdade. A gente nunca sabe a verdade. Agora você imagina, você falam de tudo que aconteceu lá. A gente não é dono da verdade, não sabe a verdade toda. Então vai sair julgando, fazendo e acontecendo, meu misericórdia. Aí daqui a pouco vai pedir a morte do povo de lá. Aí quer dizer, vai pagar sangue com sangue? Eu vi comentários assim. Não tem comentários assim? Só que isso aí, querido, é lá na época lá da lei, lá nós estamos no tempo da graça. Na época da lei era assim. Então você tinha direito a vingar, chamava o vingador, ia lá e matava o cara. Se ele tivesse matado realmente, fosse comprovado, não fosse um acidente, o cara tinha direito a ir lá e vingar, matava o cara. Você pesquisou, que é cultural eles comerem aqueles animais, devido a uma consequência de uma grande fome, A história do povo da China, o povo daquela região, um povo muito pobre. Se você pegar a própria Índia, tem regiões muito pobres, então o povo, naquela época eu estava vendo isso, tudo que aconteceu, eles começaram a comer alguns animais. Por quê? Porque era questão de sobrevivência. Só que o cara começou a cultivar dentro de casa para se alimentar. E nessa de cultivar foram tendo grande quantidade. Daqui a pouco virou um comércio clandestino. E isso, daqui a pouco, virou lei. E aí começaram a permitir, inclusive, a lei começou a permitir que eles comessem também, E fora que tem outros países também, por causa da idolatria os animais, eles não permitem comer igual a gente come carne. Ah, sim. Aí come tem vaca que não come. Animais, Tem país que não come vaca. E aí o cara vai comer outros animais, por aí vai. Como a gente tem denominações hoje no Brasil que não comem carne de porco, por conta lá da lei, coisa e tal. Não vou entrar no mérito que eu já ministrei isso para vocês lá o ano passado, mas enfim, tem uma explicação, o porquê eles não comiam naquela época e por que é liberado hoje. A passagem lá no Novo Testamento, a gente chega lá e a gente fala novamente. Amém? Então o próprio Jonas havia acabado de ser poupado do justo juízo de Deus. Olha só como é que é interessante. Ele não queria que aquele povo fosse perdoado, sendo que ele tinha acabado de ser perdoado por Deus, porque ele estava indo para outro caminho, não estava obedecendo ao Senhor. O Senhor mandou ele para um lugar e ele foi para outro, Como eu já ia falar um ditado mandando, deixa pra lá, Que bate em Chico e bate em Francisco, a lei não é para todo mundo? Então por que ele merece o perdão? Então quer dizer que ele estava querendo dizer o seguinte, o meu pecado é melhor do que o do povo daqui? Querido, nós temos que entender o seguinte, pecado é pecado, não existe uma tabela de pecado na Bíblia. Pode procurar de Gênesis e Apocalipse, não tem. Pecado é pecado, a diferença está na colheita do que você fez.
Então não dá para a gente ficar falando, mas olha o fulano o que ele fez. As pessoas têm muito disso. Jonas aqui não queria que o povo fosse perdoado, sendo que ele mesmo tinha acabado de ser perdoado pelo Senhor. Foi vomitado pela baleia porque o Senhor teve misericórdia da vida dele. Está entendendo como que nós, muitas vezes, nós não damos conta disso? E essa é uma passagem, tudo bem, é uma passagem enorme de história, mas a gente faz quantas coisas pequenininhas muito parecidas com o que Jonas fez. Mas era incapaz de reconhecer algo no mesmo sentido. Então, quer dizer, ele reconhecia o que Deus fez na vida dele, mas era difícil de reconhecer algo que o Senhor estava fazendo também com o mesmo povo, com o povo de Nínive. Então, quer dizer, ele não conseguia reconhecer isso. Olha como que é interessante. Então, quer dizer, ele queria isso para a vida dele, mas não queria isso para o povo. Partindo isso de um profeta, muito sério, né, gente? Jonas conhecia a fama de Nínive e os atos pecaminosos da cidade, porém negou-se a ser um instrumento de arrependimento, pois estava olhando para a sua própria honra. Então, ele estava muito mais preocupado com a situação, pelo fato de ser inimigo, olhando para o umbigo dele, para a honra dele, do que qualquer outra coisa. Então a gente não pode, como servo de Deus, perder o foco, né? O nosso foco tem que estar sempre no quê? No Senhor. Se a gente perder o foco, acontece mais ou menos isso. Eu posso garantir uma coisa para vocês não passarem, para a gente não passar, vamos incluir nisso, para a gente não passar o que Jonas passou, o que nós devemos fazer para não passar pela mesma situação? A obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Né? A desobediência vai trazer dor, pode levar para um campo de morte, pode levar para um deserto, pode levar para uma série de coisas. E aqui poderia ter levado Jonas para um campo de morte. A baleia poderia ter comido ele ou ter morrido afogado. Um predador mesmo. Um predador. Exatamente. Um tubarão da época ela poderia ter comido ele. Então, ou mais provável até morrer afogado, em função das ondas como estavam. Então, claramente a gente vê qual que é o posicionamento. Quando a gente obedece, a gente passa. Tudo isso é poupado na vida da gente. Glória a Deus, que Deus deu uma oportunidade para ele. Ele foi lá, clamou e o Senhor perdoou. Será que nós vamos ter a mesma oportunidade? Glória a Deus, que a gente tenha mesmo. Mas a gente precisa o que? Hoje entender, se encurvar, é assim que funciona. A lição do Senhor, vamos lá, versículo 6 até o 11. Vamos ler aqui, terminando o capítulo 4 aí. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou extremo por causa da planta. Olha só que mordomia. Deus estava preparando um colchonete lá para ele, um lugar para ele descansar, em função do sol naquela época, né, gente? Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. Opa, estava tudo muito bem, vamos entender aí. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de uma maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que me viver. Então olha só como é que é. Ele estava todo tranquilo, daqui a pouco, né, saiu, não tinha mais sombra, não tinha mais nada, viu um sol mesmo, e ele já estava pedindo a morte. Imagina o calor daquela época. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Por causa da planta o cara estava pedindo a morte. Presta atenção. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te custou, tem compaixão da planta que te não custou trabalho. Ou seja, ele não fez nada, Deus tinha feito. Ele não tinha compaixão da planta, ele não fez nada. Que trabalho que ele precisou fazer? Nada. A planta o Senhor fez nascer, subir e fazer sombra para ele. A qual não fizesses crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão de grande cidade de Nínive, aqui há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais. O que o Senhor estava falando para ele aqui? Ué, você não quer ter compaixão da planta? Quer dizer, a planta cresceu e nasceu de um dia para o outro. Você não quer ter compaixão? Imagine aqui falando de 120.000 pessoas que estão aqui, que não conhecem a diferença da mão direita para a mão esquerda. Ou seja,
estavam completamente soltos, não conheciam o Senhor de com ele andar. Mas Jonas conhecia, a atitude dele tinha que ser diferente. Obviamente, a série de ações divinas destinadas a Jonas tinha um propósito, não era sem propósito. Nós sabemos que Deus é um Deus de propósito, nada que o Senhor faz na nossa vida é por acaso, não existe Deus de acaso, existe Deus sim de propósito. Deus tentava destacar o absurdo da falta de precaução espiritual de Jonas pelo bem-estar humano. Ele não conseguia, Jonas estava preocupado com a planta, mas ao mesmo tempo não estava preocupado com o ser humano. Olha aqui, incoerência. Isso Deus estava tentando mostrar para ele. Até por causa de uma planta está pedindo a morte. Deus tentava destacar o absurdo da falta de preocupação espiritual dele com o bem-estar humano, contrastando com a sua legítima preocupação por seu próprio bem-estar físico. Ou seja, olha só, você está muito mais preocupado com o seu bem-estar físico do que o que está acontecendo na tua volta. Olha quantas pessoas precisam se converter e você só está preocupado única e exclusivamente com o seu umbigo, em de você estar numa sombrinha, não ter sol, diferente dos dias de hoje. Muitas vezes a gente não está preocupado. A bispa às vezes fala aí no programa, gente, vamos nos mobilizar, tem isso, a igreja aquilo. Área de conforto, zona de conforto, né? Está todo mundo preocupado, sabe por quê? Com o seu umbigo. Quantas vezes a gente fala, olha, glória a Deus, a Hebron tem se movimentado quando a gente vê algum irmão em alguma situação, a gente sempre que mobiliza a igreja tem se mobilizado. Mas quantas vezes acontece isso e ninguém, né? Está nem aí preocupado com o irmão. Quer dizer, e amanhã? Será que não pode ser a gente que está na mesma situação precisando do quê? De um posicionamento que Jonas não teve aqui. E o Senhor mostrando claramente para ele que ele estava preocupado somente, exclusivamente com o umbigo dele, sendo que tinha tanta coisa acontecendo, tanta gente precisando ser salva naquele lugar. Presta atenção, 120 mil pessoas, não eram poucas pessoas. O Senhor deixou claro que ainda que os homens tão cruéis daquela cidade não merecessem, havia cerca de 120 mil pessoas jejuando, clamando por sua bondade, e ele não desprezaria. O que o Senhor falou lembra de uma passagem lá em Gênesis, que o Senhor vai falar, principalmente por causa de Ló, né? E o Senhor, e Abraão começa a ver, se tiver 30 pessoas, ainda assim o Senhor vai consumir? Eu vou consumir, se tivesse 30 pessoas, eu não consumiria. Mas se tiver 25? Não, se tivesse 25 eu não consumiria. Mas se tivesse, ele vai indo, porque ele vai justificar para que Deus não consumisse toda aquela terra. Por exemplo, se tiver um camarada lá, tudo bem. Quer dizer, a terra estava tão consumida na prostituição, uma série de coisas. Pega Sodoma e Gomorra como que estava, né? E o Senhor, se tiver um camarada lá, tudo bem, eu não faço nada, mas não tinha. E por misericórdia, até pela vida de Abraão, o Senhor liberou lá por causa de Ló, né? Mas por conta do que? Da oração, evidentemente, de Abraão. Tanto que a mulher dele, quando saiu, deu para trás lá, né? Arrependida, né? Vendo o que tinha deixado para trás, e foi transformada em estátua de areia na hora, de sal na hora, imediatamente. Então preste atenção aqui. Aqui o que acontece? O que eu estava falando para ele, por causa, eu te mandei até aqui, trocando em miúdos, porque tinha 120 mil pessoas que estavam jejuando, que se converteram, que entenderam e se arrependeram do pecado. Então, ainda que houvesse um, o Senhor mandaria. E o Senhor mandou, e quantas vezes a gente vê o Senhor fazendo tudo por causa de uma pessoa. Pega lá, o Senhor mandou o profeta, eles iam passar lá. Por quê? Porque a sunamita ia precisar que ele fizesse um milagre na vida dela, né? A gente vê Elias, a mesma coisa, também sendo sustentado por uma viúva pobre, fala sério, chega lá a multiplicação. Então nós temos um Deus de propósito. Se tiver uma pessoa que precisar do Senhor, o Senhor vai mandar o profeta até lá para fazer um milagre, para fazer o azeite da botija multiplicar, enfim, para fazer tudo, para alimentar. Mas o profeta foi alimentado até por corvos. Só que aqui o que acontece? Por que o Senhor estava falando tanto que Jonas tinha que ir para lá? Porque tinha 120 mil pessoas para ser salvo. Então não era qualquer lugar. Eu sei que o povo era isso, que o povo era aquilo, mas dentro de toda a população tinha 120 mil que estavam se convertendo. Então era uma cidade importante que precisava ir. Então quando o Senhor te mandar para algum lugar, para você que vai fazer o teu chamado aí, entenda o seguinte: o Senhor não vai te mandar à toa. Ainda que seja uma pessoa, o Senhor vai te mandar. E quantas vezes fez visitas por aí?
onde a gente foi lá por causa de uma vida. Saímos de São Paulo, fomos para várias cidades, hoje já fomos para Feira de Santana, nós fomos para Curitiba. Não estou dizendo que a gente foi lá para a pessoa entregar a vida para Jesus. Teve caso que não foi nem isso, mas o Senhor mandou ir lá, vai lá e leva uma palavra, vai lá unge a casa, vai lá e faz isso. Tudo que o Senhor mandou fazer, interessante, a gente fez. Que o Senhor mandou a gente ir para um lugar, né, para orar e fazer, e a pessoa não aceitou, mesmo assim a gente do lado de fora a gente foi. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Nós fomos para uma cidade que nunca vi essa cidade, lembra? Guaxupé. Nós fomos para Guaxupé. Nós obedecemos. O Senhor mandou a gente ir lá. E aí o que acontece? Quando a gente chegou muito próximo da cidade, que a gente estava de base para ir até lá, a pessoa falou: ele não vai receber, não precisa nem ir até lá. Só que qual foi a ordem que o Senhor deu para a gente? A mesma ordem que deu para Jonas: vai lá. Meu cara não vai me receber. Bom, aí já é um problema dele, volta pelo menos até a porta. O meu papel, a minha obediência para com o Senhor eu vou fazer. E nós saímos, fomos até lá na cidade, entramos na cidade, paramos, em frente à casa. Nós, os sacerdotes, erguemos a mão, mas o irmão que estava conosco lá, o diácono, erguemos a mão, oramos, e a presbítera, pegamos o carro e voltamos. Ungimos também, né? Ungimos à frente da casa. Ungimos à frente da casa, ungimos a cidade. Então, quer dizer, aquilo que o Senhor designou, nós fizemos. Jonas aqui não tinha que ter discutido, ele tinha que ter ido e pronto, acabou. Glória a Deus que o Senhor teve misericórdia da vida dele. Então, o choro e clamor deles geraram o quê? Geraram um milagre. Olha que lindo, por quê? Aqui eles se encurvaram, rasgaram as suas vestes, colocaram pano de saco, que era mostrar realmente o que o camarada estava sentindo naquela época, jejuaram, clamaram. Você vê que o rei falou assim: ninguém come, ninguém faz nada, para todo mundo, é adulto, é criança, é todo mundo. Então 120 mil ali se converteram, imediatamente tiveram perdão. Esse povo vai mudar depois? Vai mudar, mas quantas vezes o povo de Israel fez a mesma coisa? O Senhor perdoava, o povo também se contaminava novamente. Então nesse momento foram poupados. Por quê? Porque se arrependeram. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui a gente termina então o capítulo 4, terminamos o livro de Jonas. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama aí no particular. Vamos voltar lá agora no capítulo 14 de 2 Reis. Nós vamos ler aí mais 3, 4 versículos aí e encerramos aqui o capítulo 14. Então veja que o capítulo 14, nós vimos, além do capítulo 14, mais 2 livros de profetas, Joel e Jonas. Aí vamos terminar o capítulo 14 e vamos para um outro profeta. Depois voltamos no capítulo 15, 16 e 17. Para novamente, porque aí entra o cativeiro efetivo, o cativeiro assírio. Nós vamos falar com o profeta que entra aí bem na hora aí do cativeiro, ele vai lá alertar o povo que o negócio realmente estava punk. Vamos lá. Versículo 26 de 2 Reis, capítulo 14. Deixa eu ler o 25, só para você entender porque nós somos para Jonas. Vamos voltar lá no 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falava por intermédio de seu servo Jonas. Ok? Acabamos de falar dele. Filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gatier. Vamos lá agora, versículo 26. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não haviam nem escravos, nem livres, nem socorresses a Israel, ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou contra como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Descansou Jeroboão com os seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui nós estamos falando ainda de Israel, depois nós vamos entrar em Judá. Então vamos entender aí. O Senhor viu que o povo precisava de sua ajuda. Por isso agiu em favor dos israelitas. Então Jeroboão conquistou terras, como eu falei para vocês, conquistou algumas terras importantes, terras que tinham perdido, inclusive, em outras guerras com o povo da Síria, foi lá e conquistou. Lembrando que, eu acabei de falar para vocês da Síria, a capital era Nínive, né? E Síria, Damasco, lá de Naamã, ok? O Senhor usou Jeroboão II para conduzir Israel a um novo período de exaltação. O breve reinado, inclusive, de Zacarias, que relata aqui, nós veremos no próximo capítulo aí,
que ele foi o quarto na linhagem de Jeú em Israel, em cumprimento à graciosa promessa de Deus a Jeú. Quando Jeú assumiu, acabou a dinastia, porque ele matou lá todos os descendentes da casa de Acabe, estão lembrados? Matou Jezabel, matou todos os descendentes. Então, o Senhor, quando deu o reinado para ele de Israel, falou que prometeu para ele até a quarta geração dele. Ia faltar da família dele para assumir o reino. Então foram assumindo o filho dele em Israel. Agora o que acontece? Vai assumir o último, a quarta geração dele em Israel. Então, antes, portanto, do cativeiro, que vai haver aqui o cativeiro assírio. Ok? Então aí a gente encerra aí o capítulo 14. Então o capítulo 14 para um pouquinho, dá a impressão que está solto, por quê? Porque entra os profetas aí no meio do caminho. Então um profeta para e vai alertar o povo lá, porque o povo ia ser consumido. Veja que nós estamos falando, o povo não foi consumido lá, certo? Esse povo depois vai gerar muito problema para o povo de Israel. Por quê? Eles vão levar o povo de Israel para o cativeiro. Só que isso muito tempo depois. Aqui nós estamos falando de quase 100 anos antes, né? Então você vê que o povo andou no caminho depois foi se perdendo novamente. E o povo de Israel nessa época aqui estavam conquistando terras que perderam, estavam avançando, porém continuavam no pecado, continuavam, né, adorando a outros deuses, entregando, né, ofertas a Baal, tanto em Dan quanto em Betel. Então continuava no mesmo ritmo. Judá também estava menos do que Israel de contaminação, mas continuavam. Tanto que o profeta Joel foi até lá, e muito provavelmente o fato deles não terem consumidos também de imediato foi essa questão do profeta Joel chamar bem eles com a responsabilidade. Olha a situação que está de contaminação, olha tudo mais, falou das pragas, chamou o povo para o vale de Josafá, para o vale de Josafá, o vale da decisão, chamou o povo para a realidade, fez uma assembleia solene, quer dizer, trouxe uma responsabilidade. Então, muito provavelmente, inclusive tem alguns estudiosos que alegam, inclusive o profeta Joel, esse livro teria sido depois do cativeiro babilônico. Eu mostrei para vocês, com base nas informações que eu passei para vocês de alguns livros e algumas anotações, que ele foi antes. Então, o que eu entendo? Pela descrição do livro, muito provavelmente foi em função desse alerta para o povo de Judá, que não foram levados também, não foram consumidos de imediato. Veja que eram somente duas tribos, Judá e Benjamim, que estavam para cá no sul, e o pessoal do norte todinho vão ser levados, cativeiro. Mas tudo por quê? Por fruto da desobediência. E um pouco antes aqui, o profeta Joel precisava pegar pesado mesmo, por quê? Porque o povo, inclusive, fizeram em alguns momentos aliança com o povo de Israel. Mas eram tudo irmãos. Só que as alianças eram o quê? Para fazer coisas que não agradavam a Deus. Então, uma coisa é pegar o teu irmão e falar, tudo bem, irmão, nós somos irmãos, vamos ter uma aliança linda e maravilhosa. Para fazer coisa errada, não. Então, não. Inclusive, Judá foi para algumas guerras contra o povo da Síria, conjunto com o povo de Israel, onde Deus não estava no negócio, não tinha falado que era para ir, mas por conta de casamentos também, filho de um rei casado com o filho do outro rei, ou seja, casando com Atália, que era filha justamente de Acabe, um casamento que o Senhor não aprovava, estava trazendo a contaminação que já estava no povo de Israel, também para o povo de Judá. Isso atrapalhou muito, por quê? Aí o rei sentia uma obrigação de ir para uma guerra contra o rei, porque o filho dele era casado com a filha do outro. Olha a situação. E o que a gente sabe que naquela época também era muito comum esses casamentos políticos, por interesses políticos também. Salomão fez muito disso. Casou com várias mulheres lá, com filha do rei do Egito e por aí vai. Por quê? Casamentos políticos. Só que o que aconteceu com a história de Salomão? Todo mundo sabe. Um casamento político aqui custou também muito caro o povo de Judá. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, na quarta-feira a gente entra num livro novo, Vamos entrar em mais um profeta e depois nós vamos voltar para o capítulo 15. Então, o que nós precisamos entender do que foi ministrado hoje e do que vem sendo ministrado nos últimos 15 dias? Esses profetas estavam exatamente nesse momento, seja em Israel e em Judá. Então, começa a contar a história deles, o que eles viveram, e logo na sequência do outro rei, e por aí vai. Nós vamos ver, inclusive, aqui profetas que pegaram 4 reis diferentes. Porque um reinou 10 anos, o outro reinou também mais ou menos essa faixa. Então nós vamos ver profetas aí que pegaram 4 reis no tempo dele. Porque o camarada vivia 100 e poucos anos.
Mas os reis, um morreu mais cedo, né, o que aconteceu porque tinha muita guerra, então nós vemos muito disso. Por enquanto ainda vemos Judá e Israel. A partir provavelmente da semana que vem já acaba Israel e começa a gente ver só o povo de Judá até chegar na Babilônia. Ok, pessoal? Então presta atenção, quem tiver dúvida pode me chamar, não tem problema nenhum, eu explico com o maior prazer. Então na quarta-feira entramos no livro novo, o livro de Amós. Amém? Tem Oséias também é um livro interessante, viu? O Senhor fala para o profeta casar com uma prostituta, para ele entender a dor o que era, a dor que o Senhor sentia com a traição do povo de Israel. Tem muita coisa, faltam 2 capítulos para o cativeiro, e por outro lado tem tanta coisa para acontecer ainda, por quê? São os profetas que atuaram nessa época contando tudo o que eles fizeram para evitar que o povo fosse levado cativo. E a bronca de Deus também, né? O profeta indo levar lá do puxão de orelha para cada povo. Legal, pessoal? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária de estudo, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que recebeu essa palavra, seja agora online, ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai. Toca, cura, liberta, restaure e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Que chegue cura através, né, dessa palavra, Senhor, desse estudo, que chegue cura também em cada lar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os teus servos possam multiplicar tudo isso que aprenderam hoje, Pai, em nome de Jesus. Abre o entendimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado aí por estar comigo essa 1 horinha. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça que amanhã nós temos, né, Alimento Diário às Nações, 8h30 da manhã. Glória a Deus. Depois nós temos quarta-feira de programação também, às 3 horas da tarde, antes da aula de começar a luz da palavra, às 3 horas tem as mulheres transformadas também. Acho que é a 7ª quarta-feira. Então eu espero vocês também com a bispa na quarta-feira. Amém? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, tchau, tchau.